A gente vai falar de um assunto que interessa muito a todos nós. Vamos falar sobre investimentos nos dias de hoje. É muito importante a gente saber no que investir e como investir. Quem vai conversar com a gente, explicar os 10 passos de como organizar a vida financeira é o assessor de investimentos, Gustavo Vencato, que já está aqui. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado você pelo convite. Então, quando a gente fala, Gustavo, de vida financeira, de regrinhas a seguir, é interessante as pessoas se situarem um pouco disso nos dias de hoje, né? Sim, é importantíssimo, afinal de contas, todos nós precisamos de dinheiro, precisamos gastar, cuidar das finanças, né? E ter, assim, aquela folga no final do mês, sobrar um pouquinho, né? Não ficar escolhendo o que pagar naquele aperto. Existem alguns fatores que podem fazer com que a gente viva melhor, né? Tenha mais recursos, que é ganhar mais, óbvio, né? Mas não depende somente da gente. A gente pode esperar que a evolução tecnológica, inovações, né, possam fazer com que os preços barateiem, né, fiquem mais baratos os produtos, a gente consuma mais e, no final, gastar menos, né, para sobrar mais. E gastar menos vai levar a uma quarta condição, que é você conseguir investir, fazer com que o seu dinheiro renda, né, trabalhe por você. Tá? Você acha que nos dias de hoje está difícil a gente saber optar por investimentos, no que investir, como investir? Não, está mais fácil, na verdade, né? A gente tem hoje muito mais opções, produtos seguros de investimento com valores menores de entrada, né? Antigamente, até uns 5 anos atrás, ficava mais difícil realmente você investir com valores pequenos, né? Hoje em dia você tem mais acesso a produtos bons, seguros, com valores menores, tá? Entendi. Se falando de regras, né? A gente sabe que tem algumas que é interessante a gente estar seguindo, ainda mais porque o mercado também ele muda muito, né? Eu acho que a moeda nossa também oscila bastante em alguns aspectos. Quais são os 10 passos que são assim relativamente interessantes que a gente siga para ter uma vida financeira melhor? Bom, primeiramente eu acho que é organizar, né, os seus gastos, suas receitas, né? Ou seja, não tem jeito. A melhor forma é você planilhar mesmo, ter um trabalho para saber exatamente quanto você gasta, quais os seus custos fixos, né, mensais. E aí, depois disso, você pode analisar aonde que você pode renegociar. Renegociar, por exemplo, alguma parcela mensal de alguma coisa que você esteja gastando e às vezes nem tem necessidade. Ou tentar renegociar alguma coisa que você acha que já está há muito tempo pagando, já existem planos melhores, telefonia, TV a cabo, planos de internet. Esses mínimos detalhes, né, esses valores pequenos, se nós levarmos ele a juro composto para um período um pouquinho maior, que seja 10 anos, né? Se você economizar R$10 numa renegociação que você faça, aplicar esses R$10 a um juros atual conservador hoje, de 0,5%. Se você levar ele a 10 anos, em 10 anos você juntou R$1.660 pela conta de 0,5%. Ou seja, a cada R$10 que você colocou, se dividir por esses 10 anos, 120 meses, vai ser como se você tivesse colocado R$13,80, por exemplo, né? Dos seus 10 eram R$13,80 que estava juntando. Leva para 20 anos, é quase R$5.000 que você colocou lá. É como se tivesse colocado 10 e os juros compostos tivesse colocado mais 10 por mês, né? É uma diferença grande. É uma diferença muito grande. Isso a gente está falando em 0,5%, né? Que a gente está com os juros atual em 6,5%, tá? Então, um rendimento conservador daria em torno de 0,5% ao mês, que a gente poderia dizer. Muito bacana. Bom, quais são os investimentos, já que a gente está falando de investimento, quais os mais rentáveis hoje em dia? Bom, investimentos a gente tem que sempre levar em consideração que é risco e retorno, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, eu acho que para começar, o investidor ele deve procurar um assessor de investimentos, claro. Esse é o meu trabalho, para que eu possa mostrar todos os tipos de investimentos que você pode fazer, tá? Mas para começar é a renda fixa, né? Ou seja, você procurar primeiro o conhecimento de títulos públicos, uma LFT, né? Um Tesouro Selic, como é chamado agora, onde ele vai render a taxa Selic, vai ter uma rentabilidade diária, você vai ter uma liquidez, ou seja, você pode aplicar hoje, amanhã, se você tiver necessidade, você pode resgatar, tá? Depois que você começa a juntar um dinheiro,
faz um caixa de emergência, que é uma das dicas que a gente tem que ter, né? Um dinheiro com liquidez, um valor bom que você possa ter para uma emergência, né? Uma troca de emprego, alguma necessidade rápida. Depois você começa a ter alguns outros tipos de investimentos que possam render um pouco mais, mas que demandem um pouco mais de tempo para resgate, por exemplo. Existem investimentos que, quanto mais tempo você deixa o dinheiro, ele vai te render mais. Um CDB em um banco que você vai deixar ele 1 ano, mas você não pode tirar antes de 1 ano, ele vai te render 110% do CDI. Se você deixa ele por 2 anos, 2 anos e meio, ele começa a te render 117, 118, 3 anos, 120, entendeu? Mas você não pode tirar o dinheiro durante 2 anos, durante 2 anos e meio, tá? Existem produtos como debêntures incentivadas, que são empresas pegando dinheiro emprestado dos investidores. Você pode emprestar dinheiro diretamente para uma empresa. A Copel, por exemplo, ela vai fazer uma estrutura nova, tem um incentivo do governo porque é uma infraestrutura, né, para o bem da população, é isento de imposto de renda, ele vai pagar muito bem. Agora, qual é o risco dessa operação? É a empresa Copel, ela que é responsável por pagar esses teus juros. Demanda um pouco mais de tempo, porque um projeto de infraestrutura muitas vezes demanda 5 anos, 10 anos para dar um retorno, e esse é o prazo que ela te pede para devolver, ou que pelo menos ela pague alguns juros mensais e no final do período ela te devolva o capital principal. Tá? Então existem algumas regras, né, muitos produtos, tá? Mas como eu falei, é importante para quem não tem esse conhecimento procurar um assessor de investimentos. Tá? Um assessor de investimentos, ele não cobra pela assessoria de investimentos, tá? Ele mostra a quantidade enorme de produtos que tem no mercado, te ensina como fazer essas operações, para que você aprenda a fazer essas operações, decida qual investimento é melhor para você, né? O assessor de investimento ele vai determinar pelo seu perfil, pelas suas expectativas, pela tua renda, o que você pode juntar ou não, mostrar esses produtos mais adequados, tá? E aí você vai começar a investir aos poucos, juntando dinheiro primeiro naqueles produtos mais conservadores, que rendam menos, né? Mas, como eu te falei, uma pequena diferença mensal a um juros composto elevado a um tempo aí um pouco maior, você já vai estar começando a poder fazer daqui a pouco investimentos que te rendam um pouco mais, desses de mais longo prazo, né? E tirando que assim, não existe uma necessidade de você ter uma quantia elevada para fazer esses investimentos, né? Não. Com R$10 você já pode começar. Então, colocar no banco. Eu dei o exemplo de R$10, eu acredito que R$10 não seja o mínimo, tá? Mas, por exemplo, um título público Selic é R$30. Olha só. Tá? Então, com R$30 você consegue fazer esse exemplo que eu te falei, né? Multiplicado por 3, aí você consegue fazer um investimento de R$30 no título público. Existem fundos muito bons, fundos que rendem 110, 111 do CDI, que com R$500, ou seja, a partir de um tempo que você fez aquele 30 que eu te falei que em 10 anos chega em 1.000 e pouco, né? Se você fizer uma renegociação de planos de internet, às vezes que a pessoa está pagando R$200 ao mês, vai para 100, né? Você já faz uma economia de R$100, em 5 meses você está entrando num fundo de crédito privado, renda fixa muito bom, conservador, que te rende 112% do CDI. Né? Com uma liquidez de 15 dias. Então, tem muitos produtos e às vezes a gente perde muito dinheiro, a população perde muito dinheiro investindo em poupança, investindo em CDB com 90% da Selic, às vezes 80%, né? Muitas vezes fundos com taxas de administração altíssimas, 2,5%, 3%, 4%. Acaba não valendo a pena. Então, não vale a pena. Tem muita gente que prefere investir em terrenos, em digamos assim, apartamentos, né? Ter um bem, vamos dizer, que ele acha mais rentável. O que você pode sugerir para essa pessoa? É interessante ela ter? Mas isso é uma coisa que se ela precisar do dinheiro a longo prazo é complicado. Tem que ser a longo prazo, né? Porque a curto prazo ela não consegue. Isso mesmo, você não tem o que a gente chama de liquidez, né? Quando você investe em um imóvel, você investe um valor muito alto, né? E é difícil você negociá-lo.
você não pode vender uma parte dele se você precisar de um pouco de dinheiro, né? Então é um investimento muito alto. A gente tem produtos que são muito similares ao investimento em imóveis, né? Porém, sem burocracia, sem a problemática toda de você ter um imóvel registrado aí para fazer a compra e venda, com cartório. E são fundos imobiliários. Fundos imobiliários é onde você compra uma cota de um investimento imobiliário. Você pode ter uma cota de um investimento em um shopping center, em um hospital, em lajes corporativas, ou em um prédio, ou em um fundo que diversifique entre imóveis. E ele te rende mensalmente os aluguéis. O prospecto de um fundo, ele está lá, olha, nós vamos comprar esse prédio comercial, vamos alugar, tá? Vamos cobrar uma taxa de administração de 0,2%, 0,3% ao ano para fazer toda essa administração. E 97%, 95% dos rendimentos, né, ou seja, dos aluguéis, nós vamos pagar aos cotistas. Então você compra lá, um fundo de investimento, uma cota dele é R$100. Você fala assim, bom, vou investir R$10.000 nesse imóvel aqui, que é um imóvel comercial em São Paulo, plena Faria Lima, às vezes, que é um lugar bom, sim, que tem demanda, entendeu? Então você pode colocar um pouco nesse fundo, aí você coloca num fundo onde ele tem participação em 5, 6 shopping centers, ele aluga para as lojas, tal. Então se diversifica bem. Acaba compensando mais. Isso, você pode vender uma parte de um fundo, de outro fundo, né, com rapidez, ou seja, você recebe o dinheiro em 2 dias, né, ele é cotado na bolsa, então é muito menos burocrático, né, muito mais diversificado, né, e administrado por pessoas que entendem do negócio, né, são empresas gigantescas, por bancos, corporações grandes que fazem essa administração. Então eu vou deixar aqui o telefone de contato do Gustavo. Vamos colocar aqui no nosso GC final, tá ali o nome da empresa, que é a Intertrade Investimentos. Com o telefone 3017-1300. Só você entrar em contato, tentar saber um pouco mais, conversa aqui com o Gustavo, pergunta para ele onde você pode colocar o seu dinheiro, investir ele da melhor maneira possível, ainda mais nos dias de hoje, né, Gustavo? Sim. Muito obrigada pela tua atenção, por ter vindo aqui. Obrigado a você.